Nesse vídeo eu quero te contar o porquê você deve fazer uma faculdade. Se você é uma pessoa que veio parar nesse vídeo porque você está pesquisando sobre faculdade, ou se você já tem uma profissão e você quer mudar de profissão, ou então se você está saindo do ensino médio agora e você não sabe o que fazer da vida, se você quer seguir para a área de concurso, fica nesse vídeo que eu quero ter uma conversa com você, te passar a minha experiência pessoal e tentar abrir os seus horizontes. Bom, nesse vídeo eu pretendo contar um pouquinho como que começou a minha jornada acadêmica, contar o porquê eu faço faculdade de administração e como que é a minha rotina hoje em dia. Para começar, eu sempre estudei em escola pública. E assim, eu nunca tive, tem gente que fala, desde pequena eu queria ser tal coisa. Eu nunca tive isso. Em toda a minha jornada escolar, eu sempre falei que eu queria ser um monte de coisa. Toda hora eu mudava de ideia. Eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, só que qual? Eu já pensei em todas as profissões que vocês podem pensar, eu já pensei em ser. Mas aí a questão foi se estreitando quando eu cheguei no ensino médio. Aquela coisa de ensino médio, o professor começa a falar de vestibular, de Enem, e faculdade, não sei o quê. E aí eu comecei a focar mais nisso. Falei, poxa, já tô no ensino médio, eu quero fazer alguma faculdade e eu preciso pensar em alguma coisa, porque toda hora eu mudo de ideia, eu falo que eu quero uma coisa, daqui a pouco eu falo que eu quero outra. Não dá pra continuar assim. E aí, logo no comecinho do ensino médio, eu sempre gostei muito de português e literatura. Eu sempre fui de humanas. E assim, e física, química, matemática, passava longe. Eu sempre, nunca fui bem, nunca gostei, e eu sempre fui mais dessas matérias. Português, literatura eu amava e ainda amo hoje em dia. Filosofia, história. Geografia não era muito chegada, não. Biologia, eu até que eu gostava de biologia. Mas essas assim, mais de humanas, eu sempre adorei. Sociologia também. Aí eu pensei, comecei a pensar que eu queria fazer letras. Eu queria ser professora de português. E aí eu fui amadurecendo essa ideia e tal. Só que eu fui, depois que o tempo foi passando, eu fui entendendo que talvez não fosse isso que eu queria. E aí eu comecei a olhar outras coisas. Eu comecei a ter também contato com a área administrativa. E eu também comecei a fazer um curso de técnica em logística, em que eu tinha mais contato com essa área da administração. E nesse meio tempo, eu também comecei a gostar muito de direito. Começou a me chamar muito atenção em direito, assim, não sei explicar o porquê, mas aí eu já deixei um pouco letras de lado e comecei a focar em direito e ADM. E aí chegou o terceiro ano do ensino médio e eu comecei a pensar mais e pensar, eu acho que não vale a pena eu fazer direito agora, porque a Jennifer daquela época, assim, eu imaginava que eu ia fazer ProUni e direito é uma nota de corte mais alta, eu não iria conseguir. E aquela coisa, né, que a gente sempre se coloca pra baixo. E aí eu pensei, não, acho que eu nem vou tentar direito porque eu não vou conseguir. Então, vou tentar a DM, eu vou fazer sem compromisso. E aí chegou o período de Enem e tudo. E aí eu fiz o Enem, mas não saí me sentindo segura. Falei, eu fiz, vamos ver o que vai dar. E aí chegou a época lá de se inscrever pro ProUni. E aí eu falei, eu não vou colocar uma coisa qualquer, porque provavelmente eu não vou conseguir para nenhuma das duas. Eu acho que eu não consegui nota para nenhuma das duas. Fui lá e coloquei administração em primeiro lugar, como opção, e direito em segundo lugar. E eu tinha colocado, vale lembrar, que eu coloquei a administração em primeiro lugar também, porque nesse período eu tinha conseguido um estágio na área administrativa. Então, eu pensei, tá, como eu tô fazendo estágio na área administrativa, se eu fizer uma faculdade de ADM agora, vai me ajudar mais. E assim, ADM também para emprego é muito mais amplo, te dá muito mais possibilidade de atuar em várias áreas do que direito, que é mais difícil. E eu continuei pensando, tá, vou tentar ADM, acho que eu não vou conseguir bolsa, mas, né, se eu conseguir, vou tentar ADM. E aí, qualquer coisa, se eu mudar de ideia, se eu continuar querendo fazer direito, depois que eu terminar ADM, eu vou para a segunda graduação. E aí, eu me inscrevi lá no ProUni, e aí saiu o resultado. Fui ver.
primeiro lugar em ADM e primeiro lugar em Direito. Eu não acreditei, falei que, pra mim, em primeiro lugar, eu tava... Gente, isso aí também, isso é tema pra outro vídeo. Mas é a importância de você ter fé em você mesmo e você acreditar em você. Porque às vezes a gente acha que não vai conseguir, mas a vida surpreende, assim, de uma forma... Eu nunca ia imaginar que eu ia passar em primeiro lugar. Não tava nem imaginando que eu ia conseguir bolsa, quem dirá em primeiro lugar. Aí consegui a bolsa. E aí fui, depois o resto foi resolver a papelada, que tinha que comprovar, levar histórico escolar, levar diploma, documentação e tudo. E aí eu comecei a fazer. Eu lembro que quando eu comecei a fazer, a entrar na faculdade, eu faço faculdade presencial. Então, quando eu comecei, eu fiquei completamente perdida. Era completamente novo pra mim. Pra andar dentro da faculdade, pra mim, era assim que... Porque era um lugar muito maior com o que eu estava acostumada. E eu não estava acostumada com esse ambiente. E aí, quando eu comecei, as aulas já tinham começado. O professor já estava passando a matéria. E eu fiquei bem perdida. Mas ainda bem, eu consegui estudar tudo, consegui fazer as provas, fui bem. E aí, agora eu vou contar um pouco de como que tem sido a minha jornada acadêmica desde quando eu entrei até agora, e falar um pouquinho também sobre as matérias de administração em si. Então, eu entrei, a grade já estava montada. No primeiro semestre, pelo menos na minha faculdade, não sei se em outras são assim, mas na minha faculdade não é você que monta no primeiro semestre, já vem montada. Então eu tive a matéria de matemática empresarial, que era basicamente um compilado das matérias do ensino médio. Então tinha ali equações, tinha juros, essa parte toda. E aí eu tive também comportamento organizacional, que era uma matéria bem legal, bem tranquila, levinha até. Tinha princípios de gestão, que dava ali uma noção geral, introdutória à administração. E teve uma... Eu não lembro a quarta matéria que eu tive. Economia, isso. A quarta matéria foi sobre economia. Também deu um panorama geral sobre a questão de economia e essa parte toda. E aí eu fiz, foi tranquilo. E aí, até agora, eu já tive aula de logística, área de produção, finanças, contabilidade, a parte de liderança, né? Empreendedorismo também. Então, assim, eu acho que não me arrependo de ter feito esse curso de administração, porque ele é muito amplo, ele engloba muitas áreas, te dá uma visão muito holística, muito geral sobre tudo. Então, se você está confuso, eu não sei para que área que eu quero seguir, se você fizer a faculdade de administração, você vai ter um pouquinho de contato com cada área, talvez você se encontre. E, por exemplo, eu acho que vale muito a pena também pela experiência. Você acaba conhecendo muitas pessoas, a sua mente se abre de uma forma assim que você não consegue imaginar. E é muito bom se você, por exemplo, pela experiência, pelo networking, pelas matérias também, que te dá uma noção ampla. Por exemplo, você está saindo do ensino médio agora e você está confuso para qual área você quer seguir. Eu recomendo a administração. É assim, é a área que tem bastante emprego, como ela tem muitas áreas, então as empresas acabam chamando muitas pessoas que são de administração, porque essas pessoas costumam ter um conhecimento bem amplo. Então é um ponto positivo, empregabilidade. É diferente, por exemplo, de se você fosse para uma outra área mais específica. É claro, gente, eu não tô... É a minha visão pessoal, tá? Não é uma opinião de um especialista, nem nada. Mas, então, assim, eu acho que é muito mais fácil por essa questão. E por essa questão também de... Se você, não sei, quer seguir para a área de concurso público. E aí, a administração tem muitos concursos que, a maioria dos concursos, às vezes, que cobram algum nível superior, a administração sempre está dentro dessas áreas. Outra coisa também, se você quer empreender, é bom também fazer um curso de administração,
porque vai te dar uma visão ampla. É claro, assim, eu não recomendo, se você quer empreender mesmo, eu não recomendo você contar só com a faculdade, porque ela é muito ampla. Então, eu recomendo que você faça, sim, faculdade, mas que você faça cursos livres para solidificar ainda mais aquilo que você está aprendendo na faculdade, para te dar uma visão bem mais fixa ali, porque a faculdade é muito ampla. Então, para você ter algum conhecimento mais específico, eu recomendo que você faça cursos livres. Tem várias plataformas de cursos aí que você encontra cursos baratinhos, online, e que são bons mesmo. E assim, hoje em dia, eu tô já no 9º semestre, termino esse ano, e até agora minha experiência tem sido muito boa. Eu costumo. Eu quis puxar mais matérias no começo do curso, que eram as matérias que eu julgava mais chatinhas, assim, porque tem matérias. Assim, eu não gosto muito de matemática, por exemplo. Então, as matérias que envolviam matemática, números e tal, eu já quis puxar para fazer logo no começo, porque agora, no finalzinho, como eu já estaria mais cansada, seria final de curso, não estaria mais com aquele gás todo, então aquelas mais chatas eu já eliminei de cara e agora ficou as que são mais gostosas de estudar e tudo. Agora a outra questão, matemática. Gente, assim, não vou mentir, tem muita matemática. Só que não é nada que você não consiga levar. Você consegue, se você tiver foco, se você continuar ali estudando, não deixando matéria acumular. Então, assim, dentre as matérias que envolvem matemática, pela minha grade, tá? Vocês vão ter estatística e probabilidade, matemática financeira, métodos quantitativos que envolvem ali o raciocínio lógico, isso tudo. Então, assim, eu não lembro agora de cabeça todas as matérias que tem, mas, assim, tem muita matemática. Mas, assim, não acho que isso seja motivo para, se você tá pensando em fazer, não acho que seja motivo para você desistir só por causa disso. Novamente, eu reforço. É muito bom pela experiência que você vai ter. Então, por hora é isso. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa específica, comentem aqui nos comentários. Se eu te ajudei a ampliar sua mente, sua visão de mundo, dá um like aí pra mim, se inscreva no canal. Ih, eu tô me atrapalhando, eu falei que ia ser sem edição, vai ficar assim, tá? Se inscreva no canal, dê o like, e se eu te ajudei, deixa aqui nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, pode também deixar aqui nos comentários, ideias de vídeo também. Obrigada, beijinho e até a próxima.